Você já parou para pensar que, mesmo depois dos 70, a nossa vida íntima e a forma como a vivemos podem ter um impacto gigantesco no nosso bem-estar geral, na nossa felicidade e até na nossa saúde lá na frente? Muitas pessoas chegam a essa fase da vida carregando certas ideias sobre intimidade, quase como se fosse algo que se encerra ou que precisa ser vivido de um jeito específico, e acabam pagando um preço alto por não se abrirem para novas perspectivas. É uma realidade dolorosa ver casais se distanciando, sentindo-se sozinhos ou perdendo a alegria de estar juntos, tudo porque certos segredos sobre a intimidade na terceira idade nunca foram revelados. A verdade é que a vida sexual, ou melhor, a vida íntima e afetiva, não precisa diminuir ou se tornar menos prazerosa. Na verdade, ela pode florescer de maneiras que você nunca imaginou. Mas para isso, precisamos desmistificar algumas coisas. Neste vídeo, vamos mergulhar em 6 verdades surpreendentes que a maioria das pessoas não discute abertamente, mas que são cruciais para uma vida plena e feliz depois dos 70. Vamos descobrir como a maneira como encaramos a intimidade hoje pode realmente moldar o seu amanhã, e por que alguns hábitos comuns podem estar te prejudicando sem que você perceba. Prepare-se para uma conversa franca e reveladora, pois o que vamos compartilhar aqui pode mudar a sua perspectiva e a sua vida. Fique até o final, porque temos algo que realmente vai te surpreender. Uma revelação que pode ser a chave para uma intimidade mais rica e duradoura. Vamos começar com o primeiro grande segredo. Uma verdade que, se ignorada, pode roubar a profundidade e a conexão que a intimidade nos oferece. O foco excessivo no ato físico em detrimento da intimidade emocional. É comum, ao longo da vida, associarmos a intimidade primariamente ao sexo em si, à performance, à penetração. E isso é compreensível, dado como a sociedade nos ensina a ver a sexualidade, especialmente quando somos mais jovens. Mas para quem já passou dos 70, essa visão limitada pode ser um verdadeiro obstáculo para uma vida íntima plena e satisfatória. O grande erro que muitos cometem é não perceber que, com o passar dos anos, a intimidade se aprofunda e se transforma, e o componente emocional não apenas se torna mais importante, mas muitas vezes se torna o centro da experiência. Imagine um casal que passou décadas junto. Eles conhecem os olhares um do outro, os silêncios, os gestos sutis. A intimidade deles é uma tapeçaria complexa, tecida com memórias, risadas, desafios superados e momentos de puro carinho. Se de repente eles focam apenas na capacidade física de ter relações sexuais e essa capacidade diminui ou muda, eles podem sentir que perderam algo essencial. E a dor vem daí, dessa percepção de perda, quando na verdade a intimidade pode estar mais rica do que nunca, só que em outras formas. O preço que se paga por isso é a desconexão. É a sensação de que aquela parte do relacionamento se foi, e com ela a proximidade, o toque, o afeto. Muitos casais se afastam emocionalmente porque não conseguem adaptar a sua ideia de intimidade. Pense na Dona Maria e no seu João, um casal que conheço. Eles sempre tiveram uma vida sexual ativa e satisfatória, mas depois dos 70, seu João começou a ter dificuldades de ereção. Dona Maria, por sua vez, sentia algumas dores. Por um tempo, eles simplesmente pararam. A frustração, a vergonha e a tristeza começaram a rondar. Eles sentiam falta da proximidade, mas não sabiam como recuperá-la. A virada aconteceu quando eles conversaram abertamente sobre o que realmente sentiam falta. Não era só o ato em si, mas os beijos demorados, os abraços no sofá, o toque de mãos, o compartilhar segredos sussurrados no escuro. Eles aprenderam que a intimidade pode ser expressa de inúmeras maneiras que não envolvem necessariamente o coito. Massagens sensuais, um banho juntos,
ler um livro um para o outro na cama, dançar na sala ao som de uma música antiga. Pequenos gestos de carinho e afeto que reforçavam a conexão emocional. Eles redescobriram o prazer na intimidade que se manifestava através do toque, do carinho, da cumplicidade. Essa redescoberta não só trouxe de volta a alegria para o relacionamento, como também aliviou a pressão sobre o desempenho físico. A lição aqui é profunda. A verdadeira intimidade reside na conexão emocional, na vulnerabilidade, na capacidade de compartilhar o seu eu mais profundo com o outro. O sexo físico é apenas uma das muitas expressões dessa conexão. Quando nos fixamos apenas na performance sexual, especialmente em uma idade em que o corpo naturalmente passa por transformações, corremos o risco de perder a riqueza do que a intimidade verdadeiramente significa. Para viver uma vida plena depois dos 70, é fundamental expandir o seu conceito de intimidade. Invista em conversas profundas, em momentos de carinho sem expectativas, em toques que transmitem afeto e segurança. Permita-se explorar novas formas de expressar amor e desejo. Essa é a base para uma intimidade que não envelhece, mas que amadurece e se aprofunda, trazendo satisfação e alegria por muitos anos. Agora que já falamos sobre a importância de focar na intimidade emocional, vamos para o segundo segredo, que é igualmente crucial e está diretamente ligado ao corpo que temos e como o percebemos. Ignorar as mudanças físicas e não se adaptar. Muitos chegam AOS 70 com a expectativa de que a vida sexual, ou qualquer tipo de intimidade física, deve ser exatamente igual ao que era AOS 30 ou 40. E quando o corpo não responde da mesma forma, a frustração, a decepção e até a desistência aparecem. É como tentar encaixar um quadrado em um buraco redondo. Simplesmente não vai funcionar, e a insistência só traz dor e desapontamento. O corpo humano é uma maravilha, mas ele muda com o tempo. Isso é um fato. Nas mulheres, a menopausa e a diminuição dos níveis de estrogênio podem levar à secura vaginal, afinamento dos tecidos e diminuição da libido. Nos homens, a andropausa e a redução da testosterona podem causar disfunção erétil, diminuição do desejo e mudanças na ejaculação. Dor nas articulações, problemas cardíacos, diabetes, medicamentos para pressão alta ou depressão. Tudo isso pode influenciar a forma como nos sentimos e como o nosso corpo reage. O erro aqui é achar que essas mudanças significam o fim da vida íntima, ou pior, tentar forçar o corpo a agir como antes, o que pode levar a dor física, frustração e até lesões. O preço que se paga é a renúncia ao prazer, à conexão e ao toque, por não saber ou não querer se adaptar. Vamos pensar no seu Carlos e na Dona Lúcia. Eles eram um casal muito apaixonado, mas com o passar dos anos, seu Carlos começou a ter dificuldades com a ereção e Dona Lúcia sentia bastante desconforto devido à secura vaginal. Eles se amavam, mas a intimidade física se tornou um desafio e, por vezes, dolorosa. Em vez de procurar ajuda ou explorar outras formas, eles foram se afastando. A solução veio quando um amigo mencionou que a intimidade não precisava ser apenas aquilo. Eles começaram a pesquisar e descobriram que existem lubrificantes à base de água, cremes hidratantes vaginais e até terapias hormonais que podem ajudar as mulheres. Para o seu Carlos, o médico sugeriu algumas mudanças no estilo de vida e, em alguns casos, medicamentos específicos que poderiam auxiliar a ereção. Mas mais importante do que as soluções médicas foi a mentalidade de adaptação. Eles começaram a explorar novas posições que eram mais confortáveis para Dona Lúcia e descobriram que a estimulação manual e oral podia ser tão prazerosa, ou até mais, do que a penetração para ambos.
Eles dedicaram mais tempo a OS preliminares, redescobrindo o toque, o cheiro, o beijo, a carícia, como fontes de grande prazer. O foco mudou da performance para a conexão, para o prazer mútuo, para a exploração sensorial. Eles aprenderam que a flexibilidade é a chave. É entender que o corpo está diferente e que isso não é um defeito, mas uma nova etapa que convida à criatividade e à experimentação. O preço de não se adaptar é a estagnação e a perda da alegria. O presente de se adaptar é a redescoberta de um prazer que se transforma, se aprofunda e se torna ainda mais significativo. Não se limite às expectativas do passado. Seu corpo é sábio e está te convidando a uma nova jornada de descoberta íntima. Permita-se essa jornada. Agora, vamos avançar para o terceiro segredo. Uma barreira invisível que muitos casais, especialmente os mais velhos, simplesmente não conseguem derrubar. Não conversar abertamente sobre suas necessidades e desejos. A intimidade, seja física ou emocional, é uma via de mão dupla, e se um dos lados está calado, a conexão se quebra. É impressionante como, depois de tantos anos juntos, muitos casais ainda evitam falar sobre o que realmente querem, o que sentem ou o que os incomoda na cama ou na intimidade em geral. Existe uma espécie de tabu, uma vergonha, ou a crença de que o parceiro deveria saber o que eles precisam. O que acontece é que essa falta de comunicação aberta gera mal-entendidos, frustrações e um silêncio que se alastra, minando a espontaneidade e a alegria na relação. O preço de não se comunicar é a solidão dentro do relacionamento. É cada um carregando suas expectativas, seus medos e suas decepções em segredo. Pense na Dona Teresa e no seu Mário. Eles estão juntos há mais de 50 anos. Dona Teresa sentia que seu Mário estava menos carinhoso e achava que ele não a desejava mais. Seu Mário, por sua vez, estava com medo de não conseguir ter uma ereção e não queria decepcionar Dona Teresa, então evitava a intimidade. Nenhum dos dois falava sobre isso. A distância crescia e a tristeza também. Eles amavam um ao outro profundamente, mas o silêncio era uma parede entre eles. A virada veio durante um almoço de domingo com a filha, que de forma muito sutil percebeu o distanciamento. Ela sugeriu que eles fizessem um encontro por semana, um tempo só para eles, sem televisão, sem telefone, apenas para conversar. No início foi difícil. Havia muito a ser dito e a vergonha era grande. Mas Dona Teresa, com coragem, começou. Ela expressou o quanto sentia falta dos abraços dele, daquele carinho que não precisava levar a nada. Seu Mário, por sua vez, com os olhos marejados, confessou o seu medo de falhar, a pressão que sentia. A partir dessa conversa sincera, um novo capítulo se abriu para eles. Eles perceberam que o desejo de intimidade era mútuo, mas que as formas de expressá-lo precisavam ser renegociadas. Eles passaram a falar sobre o que lhes dava prazer, sobre as posições mais confortáveis, sobre a importância do toque e do beijo, mesmo sem o coito. Seu Mário descobriu que Dona Teresa valorizava mais a conexão e a ternura do que a ereção em si, e isso tirou um enorme peso das costas dele. Dona Teresa sentiu-se desejada e amada de uma nova forma. Eles começaram a rir juntos novamente, a explorar novas formas de carinho, a se tocar mais no dia a dia. A comunicação não apenas resolveu o problema, mas aprofundou a conexão deles de uma maneira que eles não imaginavam ser possível depois de tanto tempo. A verdade é que a comunicação é o lubrificante mais eficaz para qualquer relacionamento, especialmente para a intimidade. Não tenha medo de falar sobre o que você sente, o que você quer e o que você precisa. Crie um espaço seguro com seu parceiro para essas conversas.
Pergunte, ouça, seja honesto. Ninguém é um leitor de mentes, e muitas das frustrações na intimidade vêm de expectativas não ditas. Abrir o coração e a mente para o diálogo vai permitir que vocês encontrem soluções juntos, que se adaptem às mudanças e que descubram novas camadas de prazer e conexão. Lembre-se, o amor e o desejo se transformam, mas nunca precisam desaparecer, desde que haja a vontade de conversar sobre eles. Agora que tocamos na comunicação, vamos para o quarto segredo, que muitas vezes é completamente esquecido quando falamos de intimidade, mas que tem um impacto gigantesco: negligenciar a saúde geral do corpo. É um erro pensar que a vida sexual e a saúde do corpo são duas coisas separadas. Elas estão intrinsecamente ligadas, e ignorar um pode seriamente prejudicar o outro. Muitas pessoas, depois dos 70, focam em tratar doenças específicas, mas não percebem que um corpo que não está bem cuidado, que não tem energia, que sente dores constantes, ou que está sob o efeito de uma dieta inadequada, dificilmente terá a vitalidade necessária para uma vida íntima prazerosa. O preço de negligenciar a saúde geral é a diminuição da libido, a fadiga, o desconforto e até a incapacidade de desfrutar da intimidade. Pense em alguém que está com dores crônicas, que mal consegue se movimentar sem sentir dor, ou que tem problemas digestivos que causam inchaço e desconforto. Como essa pessoa pode se sentir atraente ou ter energia para se conectar intimamente com alguém? É quase impossível. O corpo é nosso templo, e para que ele nos sirva bem em todas as áreas da vida, incluindo a íntima, precisamos cuidar dele como um todo. Pense no seu Raimundo. Ele sempre foi um homem ativo, mas depois dos 70, começou a sentir-se cada vez mais cansado, com dores nas costas e uma disposição geral que foi diminuindo. Sua esposa, Dona Clara, notava que ele estava mais retraído, menos interessado em qualquer tipo de carinho, não apenas no sexo. Seu Raimundo atribuía isso à idade, mas a verdade era que sua alimentação estava desequilibrada. Ele havia parado de caminhar e estava dormindo mal. A mudança começou quando a neta, uma estudante de fisioterapia, o incentivou a fazer pequenas caminhadas diárias e a cuidar mais da alimentação. No início, foi um esforço. Ele começou com 10 minutos de caminhada, depois 20, depois 30. Passou a incluir mais frutas, vegetais e água na dieta e a reduzir alimentos processados. Para o sono, ele criou uma rotina, desligando a televisão 1 hora antes de deitar e lendo um livro. As mudanças foram graduais, mas os resultados foram notáveis. Ele começou a ter mais energia, as dores nas costas diminuíram e o humor melhorou. Com a melhora da disposição física e mental, a vontade de se conectar com Dona Clara voltou. Eles redescobriram o prazer em pequenas coisas, como dar as mãos durante a caminhada, dançar uma música na sala de estar. E sim, a intimidade física também melhorou consideravelmente, pois o corpo de seu Raimundo tinha mais vitalidade e ele se sentia mais confiante. Cuidar da saúde geral envolve vários pilares: alimentação balanceada, atividade física regular e adaptada à sua idade, sono de qualidade, manejo do estresse e hidratação adequada. Não subestime o poder de uma caminhada diária, de uma refeição nutritiva ou de uma boa noite de sono. Esses hábitos não são apenas para a sua saúde física, eles são a base para uma mente mais clara, um corpo mais vibrante e, consequentemente, uma vida íntima mais satisfatória. Lembre-se, o desejo e a capacidade de se conectar intimamente florescem em um corpo bem cuidado. Invista na sua saúde geral e veja como sua vida íntima também se beneficiará. Passando para o quinto segredo, um equívoco que impede muitas pessoas de desfrutar plenamente da intimidade na terceira idade.
a crença de que a intimidade é apenas para a procriação ou para os jovens. Esta é uma das ideias mais limitantes que podem roubar a alegria e o propósito da intimidade para quem já passou dos 70. Se você cresceu em uma cultura onde o sexo era principalmente associado à reprodução ou à vitalidade da juventude, pode ser difícil desvincular essas ideias. Mas quando essa mentalidade persiste, ela pode levar à desistência, à vergonha ou a uma sensação de que já passou o tempo para certas experiências. O preço de manter essa crença é a autoimposição de limites, a perda da alegria e da vitalidade que a intimidade pode trazer, e até mesmo a diminuição da autoestima. Muitas pessoas se sentem velhas demais para o desejo, para o carinho, para a paixão, simplesmente porque a sociedade ou suas próprias mentes lhes dizem isso. Elas perdem a oportunidade de explorar uma dimensão da vida que pode ser incrivelmente enriquecedora, prazerosa e fundamental para o bem-estar mental e emocional, independentemente da idade. Vamos ilustrar com a história de Dona Edith e seu Pedro. Depois de ficarem viúvos e separados por muitos anos, eles se reencontraram na casa de repouso onde ambos moravam. No início, Dona Edith achava que não fazia sentido se envolver romanticamente. Já tenho mais de 80, o que as pessoas vão pensar? Ela pensava. Seu Pedro, por sua vez, sentia-se um pouco pateta ao pensar em um novo relacionamento íntimo nessa fase da vida. Mas a companhia um do outro era tão agradável, as conversas eram tão ricas e havia uma conexão tão genuína que eles não conseguiram ignorar. Com o tempo, eles se permitiram aprofundar o relacionamento. Descobriram que a intimidade nessa fase da vida era sobre companhia, sobre o toque carinhoso das mãos, sobre a alegria de compartilhar um abraço demorado, sobre a cumplicidade de um olhar. Eles não estavam preocupados com performance ou com o que a juventude dita como sexo. Eles estavam redescobrindo o prazer na conexão humana, na ternura, no afeto mútuo. A intimidade deles era uma celebração da vida compartilhada, do conforto e da segurança que um oferecia ao outro. Dona Edith sentiu-se mais viva do que em anos, e seu Pedro redescobriu a alegria de ter alguém para amar e ser amado. Eles dançavam no salão da casa de repouso, de mãos dadas, sem se importar com os olhares, irradiando uma alegria contagiante. A verdade é que a intimidade é uma necessidade humana fundamental que transcende a idade e a procriação. É sobre conexão, prazer, afeto, vulnerabilidade e celebração da vida. Negar-se a isso é negar uma parte essencial do ser humano. Permita-se explorar o desejo e a paixão em todas as fases da vida. Entenda que a intimidade, aos 70, 80 ou 90 anos, pode ser tão significativa, ou até mais, do que em qualquer outra época, porque é construída sobre uma base de sabedoria, experiência e um profundo apreço pela vida e pelo outro. Desapegue-se das expectativas dos outros e abrace a sua própria jornada de descoberta íntima. E chegamos ao sexto e último segredo, talvez o mais surpreendente e que muitos evitam por vergonha ou desconhecimento. Não buscar ajuda profissional quando necessário. É um erro pensar que todas as dificuldades na intimidade após os 70 são normais ou inevitáveis e que não há nada a ser feito. Essa mentalidade leva as pessoas a sofrerem em silêncio, a se resignarem a uma vida íntima insatisfatória ou até a desistirem completamente dela, pagando um preço altíssimo em termos de qualidade de vida e bem-estar emocional. O preço de não buscar ajuda é a perpetuação do problema, a frustração crônica e a perda de oportunidades para melhorar drasticamente a sua vida íntima. Imagine Dona Jenny, que sentia dores terríveis durante qualquer tipo de intimidade, mas que tinha vergonha de falar com seu médico sobre isso.
Ela pensava que era apenas coisa da idade e que tinha que aceitar. Ou seu Osvaldo, que sofria de disfunção erétil e, por medo de ser menos homem, nunca procurou um urologista. Ele se isolava e evitava da esposa, criando uma distância dolorosa no relacionamento. A virada de chave para Dona Jenny foi quando uma amiga, mais aberta, mencionou que ela havia conversado com sua ginecologista sobre um problema similar e que havia soluções. Dona Jenny, com muito receio, marcou uma consulta. A médica foi compreensiva e sugeriu um tratamento com cremes hormonais e alguns exercícios de assoalho pélvico. Em algumas semanas, a dor diminuiu significativamente e a intimidade com seu marido floresceu novamente. Para seu Osvaldo, a esposa, percebendo o sofrimento dele, incentivou-o a procurar um urologista. O médico investigou as causas, que incluíam o uso de alguns medicamentos e fatores de risco cardiovascular. Ele ajustou alguns remédios, deu conselhos sobre estilo de vida e prescreveu um tratamento que permitiu a seu Osvaldo recuperar a função erétil. Mas mais importante do que isso, a conversa com o profissional de saúde tirou um peso enorme dos ombros dele, e a intimidade voltou a ser um espaço de prazer e conexão. A verdade é que muitos dos desafios na intimidade após os 70 têm soluções. Médicos, urologistas, ginecologistas, fisioterapeutas pélvicos, sexólogos e terapeutas de casais são profissionais treinados para ajudar. Eles podem oferecer desde tratamentos medicamentosos e hormonais, a terapias, exercícios e orientações sobre como adaptar a intimidade às novas realidades do corpo. Não há vergonha em buscar ajuda. Na verdade, é um ato de coragem e amor próprio, e também um gesto de amor pelo seu parceiro e pelo seu relacionamento. O que realmente tem um custo é o sofrimento em silêncio e a aceitação de uma vida íntima insatisfatória quando há recursos para melhorá-la. Seu bem-estar e sua felicidade importam, em todas as idades. Chegamos ao fim da nossa conversa, e espero que estas 6 verdades tenham aberto seus olhos para as possibilidades de uma vida íntima plena e feliz depois dos 70. Recapitulando, vimos a importância de focar na intimidade emocional, que é a base para uma conexão duradoura. Discutimos a necessidade crucial de se adaptar às mudanças físicas do corpo, entendendo que a flexibilidade é a chave para o prazer. Falamos sobre a poderosa ferramenta da comunicação aberta, que derruba barreiras e constrói pontes entre você e seu parceiro. Mergulhamos na importância vital de cuidar da sua saúde geral, pois um corpo bem cuidado é um convite à vitalidade em todas as áreas da vida. Também desmistificamos a crença de que a intimidade é apenas para a procriação ou para os jovens, mostrando que ela é uma necessidade humana que floresce em todas as idades. E, por fim, enfatizamos a importância de buscar ajuda profissional, sem vergonha, quando surgirem desafios. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde, na sua felicidade e, claro, na sua vida íntima. Não se conforme com menos do que você merece. A terceira idade é uma fase de sabedoria e de redescobertas, e a intimidade é um campo vasto e enriquecedor a ser explorado. Você tem o poder de transformar sua realidade, de aprofundar suas conexões e de viver cada dia com mais alegria e satisfação. Gostaríamos muito de ouvir suas histórias e suas experiências nos comentários. O que você achou desses segredos? Quais deles ressoaram mais com você? Sua partilha pode ajudar outras pessoas que estão passando pelas mesmas situações. Se este vídeo trouxe valor para você, por favor, deixe o seu like e compartilhe com amigos e familiares que também podem se beneficiar dessa conversa. E claro, se você ainda não é inscrito,
Inscreva-se no nosso canal para não perder mais conteúdo como este, pensado especialmente para você viver a sua melhor fase. Continue explorando, continue amando e continue vivendo sua melhor vida em cada idade. O futuro da sua intimidade é construído com as escolhas que você faz hoje. Até a próxima.